Nesta última quarta-feira, dia 21 de maio, o secretário de Estado do governo americano, o senhor Marcos Rubio, foi ouvido no Congresso americano, na Comissão de Relações Exteriores. E quem estava coordenando os trabalhos era o seu Corey Mills, que fez uma pergunta. Primeiro ele fez a explanação da situação no Brasil, da ditadura, da perseguição política, da tirania, da censura, e mencionou o nome do ministro Alexandre de Moraes por perseguir opositores. E nessa esteira perguntou o deputado Corey Mills, perguntou ao Marcos Rubio se existia previsão de punir Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. E o Marcos Rubio, secretário de Estado, foi categórico em dizer que o governo americano já está estudando sanções para serem aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes, sobretudo a lei Magnitsky. Assista um trechinho dos trabalhos do Congresso americano, a explanação, a pergunta e a resposta a respeito desse fato. Assista. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Pois bem, minha amiga e meu amigo, essa é a primeira vez que o governo americano admite publicamente que está estudando as sanções a serem aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes. Não é se vai ser aplicada, é que vai ser aplicada, já está certo. E acredito que será aplicado dentro desse espaço aqui de 90 dias no máximo. Tal posicionamento do governo está provocando do governo americano em relação a essas possíveis punições a Alexandre de Moraes, acabou provocando um verdadeiro furdunço na República, aqui no Brasil. Ao ponto do jornalista Guga Chakra, do canal de notícia Globo News, pertencente à Rede Globo, fazer uma fala surpreendente, se colocando contra Alexandre de Moraes e em favor dos perseguidos. Assista para você entender bem a situação. Guga Chakra, assista. Chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia, essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear
cercear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Não é algo... vou falar daqui a pouco da África do Sul. O que o Trump fez hoje, a administração Trump, pode levar adiante, isso pode se concordar ou não, mas é algo que está em jogo por causa dessa decisão. Eu vendo a Eliane agora mostrando todas essas investigações do golpe, compensa? Qual que é o motivo de... Porque eu insisto, e eu sou criticado por essas três pessoas constantemente, mas eles têm direito de expressar opinião, como eu também tenho, tem direito de discordar. O mundo é assim, você pode processar por calúnia e difamação, mas calar, não permitir que a pessoa possa expressar opinião, Marcelo, isso eu acho gravíssimo. Eu defendi aqui o Mahmoud Khalil, defendi o Mustafa Gökçek, e daí em relação à Turquia especificamente, e por mais que eu possa discordar de opiniões desses brasileiros que estão aqui, eu também tenho que sair em defesa deles, da liberdade de expressão. Podem concordar comigo ou não, aqui também é a minha opinião específica, mas eu acho que isso afeta, inclusive, todo o processo que ocorre no Brasil, porque se isso acontecer, é gravíssimo. O ministro Supremo do Brasil sofrendo sanções dos Estados Unidos. Minha amiga e meu amigo, esse posicionamento do Guga Chakra, sabe o que isso significa? É que a punição contra o ministro Alexandre de Moraes é inevitável. E assim sendo, é a Rede Globo largando a mão do ministro. A situação contra o ministro é tão desesperadora que até o Jorge Messias, o ministro da AGU, já veio a público manifestar solidariedade a Alexandre de Moraes. Não vai adiantar. A punição vai vir. No decorrer da semana passada, o jornalista do canal de notícia Metrópole, o senhor Jamil Shader, falou que o governo americano estudava as punições contra Alexandre de Moraes, mas que estava analisando o risco. Olha só, senhoras e senhores, se o governo americano vai se importar vai temer punir Alexandre de Moraes, que vai ficar analisando riscos. Isso é coisa desse jornalista de quinta categoria, militante, que ao invés de se apegar aos fatos, quer criar fatos. Jamil Shader. Olha só, por que o governo americano ia temer sancionar Alexandre de Moraes quando esse mesmo governo americano sanciona a China, que tem 600 ogivas nucleares? Por que o governo americano ia ter receio de punir Alexandre de Moraes se esse mesmo governo americano sanciona a Rússia de Vladimir Putin, que tem 6.000 ogivas nucleares? Por que não iria punir, sancionar Alexandre de Moraes, que não tem sequer juízo? Então, essa punição está vindo e é só um curto espaço de tempo. Por sua vez, a blogueira que se diz colunista do jornal Folha de São Paulo, a senhora Mônica Bergamo, trouxe um texto dizendo que a punição contra Alexandre de Moraes é inadmissível e que os ministros serão solidários a Alexandre de Moraes. Não. Quando a primeira punição cair no colo de Alexandre de Moraes, todo mundo que estão à volta dele vão abandoná-lo, com medo de ser punido também. Essa coisa de que ninguém larga a mão de ninguém, balela. Essa coisa que já disse Fux, mexeu com um, mexeu com todos, também balela. Senhora Mônica Bergamo, ali no Supremo funciona da seguinte forma, é só uma metáfora. Alexandre de Moraes ficou doente, todo mundo vai socorrer, levar no hospital mais próximo. Se Alexandre de Moraes ficar internado, os ministros irão lá visitá-lo. Se o Alexandre de Moraes, metaforicamente falando, morrer, os outros ministros vão no velório chorar. Na hora de que o caixão for partir para o sepultamento,
os ministros pegarão na alça do caixão e levarão até a cova. Mas quando o caixão de Alexandre de Moraes estiver descendo a cova, ninguém vai querer ser sepultado junto com ele. Entendeu, dona Mônica Bergamo? O bicho está pegando. O bicho está pegando. Aquilo que eu venho falando há anos está acontecendo agora. As punições são inevitáveis e virão, e todos que estão à volta irão abandoná-lo. E isso é só o começo das agruras que ele vai passar e o pagamento pelas maldades que ele fez contra o Brasil, os brasileiros. O ministro Alexandre de Moraes, senhoras e senhores, foi longe demais. Extremamente longe demais. Ele fez coisas que uma pessoa de sã consciência, com a saúde mental em dia, não faz. Ele abriu um franco de desafio, uma batalha, desafiando a Argentina de Milei, os Estados Unidos de Trump e a Espanha. Ele puniu, multou, censurou, se apoderou de recursos para pagar dívidas de empresas americanas, coisa que não pode fazer. Decretou prisões de cidadãos brasileiros naturalizados americanos que moram lá há 22 anos. Decretou a prisão sem passar pelos trâmites legais. Tentou a todo custo extraditar Alan dos Santos e não conseguiu. É um festival de horrores, é um festival de arroubos autoritários e desde o início eu estou falando, vai ter consequência. E aí estão as consequências, virão. Vai pagar caro. E vai ser penalizado, inevitavelmente, com a lei Magnitsky. Se vocês não conhecem a lei Magnitsky, vai no meu canal, que eu explico no meu canal, está aqui, o título é Veja como funciona a lei Magnitsky. Um vídeo que eu acabei de publicar agora. Um outro vídeo. Ali eu explico bem como surgiu, por que surgiu, quando surgiu e como é a sua aplicabilidade e consequências. Ele está acabado. E isso é só o começo. E ele pagou para ver. Ele acreditou mesmo que era o dono do Brasil. Ele acreditou mesmo que estava sendo do bem e do mal. Rasgou a Constituição, desprezou a democracia, caçou a liberdade de expressão de pessoas, tacou outras centenas na cadeia sem que tivesse cometido crime algum, e entre essas centenas de presos políticos, um perdeu a vida. Ele achava mesmo que a sua maldade ia se eternizar, que um dia ele não fosse cair. O que nós estamos vendo é o começo do fim de Alexandre de Moraes e os seus colaboradores. Ele não está só na alça de mira do governo americano, não. Que venha as punições à altura dos seus atos. O importante é que o Brasil comece, a partir dessa punição que está por vir, a voltar à normalidade. O Brasil precisa um pouco de paz e o ministro Alexandre de Moraes, ele provoca inquietação na nação. Ele não é de Deus.